Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quinta-feira, dia 5 de setembro de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 26 do livro de 1 Samuel, mas como de costume, como de praxe, antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares em nome de Jesus. Faça isso, porque é muito importante aqui para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal. Nosso canal tem abençoado muita gente. Eu tenho recebido muita mensagem de muitas pessoas, né, dizendo que não tinha interesse anteriormente de ler a Bíblia, porque não conseguia entender nada, mas agora aqui com as minhas explicações, está amando estudar a Bíblia. Então, em nome de Jesus, você pode ser um agente de milagres, curtindo, comentando, compartilhando. Isso faz com que o YouTube entregue para muitas outras pessoas esses vídeos também. Tem um monte de gente de fora de São Paulo, tem gente, sabe, de outros países aqui acompanhando a Evolução Diária. Então vamos continuar fazendo o nosso movimento, curtir, comentar e compartilhar, tá bom, gente? Em nome de Jesus, vamos entrar no nosso estudo de hoje, 1 Samuel 26, tem 25 versículos. Ontem nós estudamos sobre a história de Nabal, Abigail, Davi. Nós aprendemos também, bem no início do capítulo anterior, né, nós vimos ali a morte do profeta Samuel, né, um profeta muito significativo ali em Israel naquele tempo, uma morte assim muito lamentada, né, muito sofrida, e depois a gente viu todo o movimento de Davi ali fugindo, e aí ele vai pedir ajuda para Nabal não ajuda Davi, e aí depois Abigail vem ali com toda a sua sabedoria e resolve o problema. E nós aprendemos ontem como lição de aplicação prática a questão da sabedoria, da insensatez. Uma mulher sábia, aquela que edifica a casa, e essa edificou realmente uma casa, e um homem insensato, um homem tolo que destruiu tudo, né? Hoje nós vamos dar continuidade aqui nessa história de fuga de Davi, e aí o texto já começa dizendo assim: os ifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram: Davi está escondido na colina de Áquila, em frente ao deserto de Gesimom. Então Saul desceu ao deserto de Zif, com 3.000 dos seus melhores soldados, em busca de Davi. Mais uma vez aqui, a tal da perseguição de Saul contra Davi. Outrora, anteriormente, lá atrás, Davi ele teve a oportunidade de matar Saul. Quando Saul entra na caverna para fazer as suas necessidades, Davi corta um pedacinho do manto dele, e ali Saul dá uma trégua, né? Abençoa ele, diz: meu filho, você realmente está preparado para ser rei e tudo mais. Só que Saul não desiste, né, dessa ideia maluca de matar Davi, porque ele não quer perder o reinado. Ele deu uma trégua, deu uma acalmada, ele foi tomado por um sentimento ali, um sentimento bom, mas nós sabemos também que existia ali um demônio atormentando a mente de Saul, fora que Saul já tinha se deixado levar também pelos seus sentimentos ruins, né? Então Saul desce ao deserto com 3.000 soldados em busca de Davi. Saul ele acampa ao lado da estrada na colina de Áquila, em frente ao deserto de Gesimom, mas Davi permanece no deserto. Quando viu que Saul estava o seguindo, Davi enviou os espiões e soube que Saul havia de fato chegado. Então Davi foi para o lugar onde Saul estava acampado e viu o lugar onde Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército, haviam se deitado. Saul estava deitado no acampamento, com o exército acampado ao redor. Davi então perguntou ao hitita Aimeleque e Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem descerá comigo ao acampamento de Saul? Disse Abissai: eu irei com você. Davi e Abissai entraram à noite no acampamento. Saul estava deitado, dormindo, com a sua lança fincada no chão, perto da sua cabeça. Abner e seus soldados estavam deitados em sua volta. Abissai disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Deixe-me agora cravar a lança nele até o chão com um só golpe, não precisarei de outro. Davi, contudo, disse a Abissai: não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro, pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo o matará, ou chegará a sua hora e ele morrerá. Ou ele irá para a batalha e perecerá. Só fazendo um adendo aqui, mais uma vez Deus entregou Saul nas mãos de Davi, e Davi não tocou em Saul. Tá? Eu vou te explicar isso melhor daqui a pouquinho. O Senhor me livre de levantar a mão contra o teu ungido. Agora, vamos pegar a lança, o jarro de água que estão perto da cabeça dele, e vamos embora. Então Davi apanhou a lança, o jarro que estavam perto da cabeça de Saul, e eles foram embora. Ninguém os viu, ninguém percebeu e ninguém acordou. Preste só atenção, preste bem atenção nisso. Davi, ele entra no acampamento do inimigo, vai no quarto do rei,
Eles foram tomados por um sono profundo. Eu acredito que esse sono profundo tem a ajuda de Deus, com certeza. E ele vai até o lado de Saul, olha para Saul, arranca a lança de Saul do chão, pega uma jarra com água e sai. E ninguém percebe, ninguém acorda. Então Davi apanha a lança, o jarro que estavam perto da cabeça e vai embora. Ninguém viu, ninguém percebeu, ninguém acordou. Estavam todos dormindo, pois um sono pesado aqui, ó, vindo do Senhor, havia caído sobre eles. Deus botou todo mundo para dormir. Então Davi atravessou para o outro lado e colocou-se no topo da colina, ao longe, a uma boa distância deles. E gritou para o exército de Abner. Abner aqui era o general do exército de Saul, filho de Ner. Você não vai me responder, Abner? Abner respondeu: Quem é que está gritando para o rei? E disse Davi: Você é homem, não é? Quem é como você em Israel? Por que você não protegeu o seu rei, o seu senhor? Alguém foi aí para matá-lo. Não é bom que isso que você fez. Juro pelo nome do Senhor que todos vocês merecem morrer, pois não protegeram o seu rei, ungido do Senhor. Agora olhem, onde está a lança e o jarro da água do rei. Estava perto da cabeça dele. Saul reconheceu a voz de Davi e disse: É você, meu filho? Davi respondeu: Sim, ó rei, meu senhor. E acrescentou: Por que meu senhor está perseguindo teu servo mais uma vez? O que eu fiz de mal? Não sou culpado. Que o rei, meu senhor, escute as palavras do teu servo. Se o Senhor o instigou contra mim, então que ele aceite uma oferta. Se, porém, são homens que o fizeram, que sejam amaldiçoados perante o Senhor. Eles agora me afastaram da minha porção na herança do Senhor e disseram: Vá, preste culto a outros deuses. Agora que meu sangue não caia sobre a terra, longe da presença do Senhor. O rei de Israel saiu à procura de uma pulga, como alguém que caça um perdiz nos montes. Então disse Saul: Pequei, volte, meu filho. Como hoje você considerou preciosa a minha vida, não lhe farei mal de novo. Aqui ele reconhece, mais uma vez, você podia me matar e não me matou, então não vou te fazer mal por um tempo. Tendo agido como um tolo e cometido um grande erro, respondeu Davi: Aqui está a lança do rei, venha um de seus servos e a pegue. O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Ele o entregou nas minhas mãos hoje, mas eu não levantaria a mão contra o ungido do Senhor. Assim como eu hoje considerei a sua vida de grande valor, que o Senhor também considere a minha e me livre de toda essa angústia. Então Saul disse a Davi: Seja você abençoado, meu filho, você fará muitas coisas e em tudo será bem-sucedido. Assim Davi prosseguiu no caminho e Saul voltou para sua casa. Gente, isso aqui é sensacional. Isso é sensacional. Aquele que estava perseguindo, aquele que estava tentando matar, estava agora abençoando. Pela segunda vez, o rei abençoa Davi, dizendo: Você vai ser muito bom, muito bem sucedido em tudo que você fizer, sabe? Coloque tua força em tudo que você vai crescer e vai se desenvolver. Isso é muito extraordinário, né? Todo o desenrolar dessa história. Vamos entender esse texto, gente, em nome de Jesus? Aqui em 1 Samuel, capítulo 26, Davi, junto com seus homens, eles encontram-se novamente naquela mesma situação. Uma situação em que a qualquer momento o rei Saul poderia tirar a sua vida, né? Ele estava ali perseguindo Davi o tempo inteiro. Davi agora acampado ali no deserto e Saul nas colinas ali de Áquila. Davi, acompanhado por Absai, secretamente se infiltra no acampamento de Saul durante a noite. Eles encontram Saul dormindo, né, um sono vindo do Senhor, com uma lança fincada no chão, perto da sua cabeça, ali ao lado da sua cabeça. Absai diz a Davi: Vamos matar ele agora. Aí argumentando que Deus tinha entregado na mão dele, mas Davi recusa. Davi diz: Não vamos levantar a mão contra o ungido do Senhor. Em vez disso, vamos pegar a lança, vamos pegar a água e vamos embora, como uma prova de que nós poderíamos ter matado, né, Saul, mas ele escolheu não fazer isso. Depois, Davi se afasta, vai para uma distância segura e chama Abner, como eu disse anteriormente. Abner era o general ali do exército de Saul, né, o comandante, né? E ele questiona: E aí, Abner, você não foi diligente, você não vigiou, você não protegeu o rei. Saul reconhece a voz de Davi, chama Davi. Davi mostra a lança, mostra o jarro, né, como prova da sua integridade e de que ele não tinha a intenção de fazer mal a Saul. Saul, ali tocado pela atitude de Davi, confessa que pecou e promete não mais prosseguir ali com a sua vingança contra Davi, a sua perseguição contra Davi. Davi devolve a lança de Saul, os dois se separam, cada um vai para o seu lado, né, e Saul retorna para sua casa e Davi continua o seu caminho. Então esse capítulo aqui vai destacar a integridade e a confiança de Davi em Deus para proteger e guiar os seus caminhos sem recorrer à violência e à vingança contra o rei Saul.
Aplicação prática, o que a gente pode extrair desse texto aqui de lição pra gente, para que a gente possa praticar no dia a dia. Aqui nesse texto a gente pode observar, mais uma vez, que Davi ele poderia ter se livrado do seu maior problema. É isso aí, Saul era o maior problema de Davi naquela época, mas ele decidiu não fazer justiça com as próprias mãos. Davi, ele se recusa a se vingar de Saul, demonstrando que a justiça pertence somente a Deus. Isso nos faz lembrar que nós devemos entregar as nossas lutas, os nossos inimigos nas mãos do Senhor, confiando que Deus fará a justiça no tempo certo. Davi, ele sabia que Deus estava no controle de tudo, inclusive da perseguição por Saul. Ele acreditava que tudo aquilo era parte da vontade de Deus, né? Porque se fosse para ele ser rei, ele seria, independente do que estava acontecendo. Ou seja, isso aconteceria no tempo certo. Se fosse para Davi reinar, na cabeça de Davi, era no tempo certo, sem que ele precisasse tomar nenhum tipo de medida com as suas próprias mãos, ter que matar um rei para ser rei. Então essa confiança é um modelo para mim e para você, em situações em que nós queremos resolver problemas de maneira rápida, mas preste bem atenção. Muitas vezes a gente quer resolver tudo assim, né, na correria, mas talvez resolver na correria não seja a maneira mais correta. Então a gente quer resolver problema de maneira rápida e talvez essa maneira rápida não seja mais correta. É uma maneira impensada, insensata, uma maneira tola. Aprendemos no capítulo anterior, né? A decisão ali, a escolha de Nabal levou ele à sua própria morte, à sua própria destruição. Então Davi, ele tinha uma certeza. Eclesiastes 3 diz, existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Davi entendia que o tempo de Deus ia se cumprir. Ele sabia que a palavra de Deus não voltaria vazia. Ele sabia que a palavra de Deus iria se cumprir no tempo oportuno. Então Davi não precisou buscar ali atalhos para resolver a sua situação. Né? Ele entende literalmente que não precisava resolver o seu problema conforme a vontade dele, né? Ou seja, Deus ia fazer justiça e não era Davi que tinha que fazer justiça. Então Davi, ele escolhe, ele decide não se vingar, mesmo tendo todas as razões do mundo para se vingar, ele decide, ele escolhe não se vingar. A vingança, muitas vezes, surge de um desejo de resolver uma injustiça, mas com as próprias mãos. Mas a história de Davi diz exatamente ao contrário. Olha só que interessante, fazendo um contraponto aqui, Romanos 19. Deus é como o justo juiz, sabe exatamente como e quando agir, e a sua justiça é perfeita. Então, quando a gente começa a servir a Deus, andar nos caminhos do Senhor, eu sempre digo, Salmo 119, 105, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, ou seja, ela está guiando o nosso passo a passo e está clareando o nosso futuro, está dando clareza para a nossa vida e existência aqui na Terra. Então, a vontade de Deus, Deus é o justo juiz, ele sabe exatamente como e quando agir. A sua justiça é perfeita, nós precisamos confiar na justiça de Deus. Davi estava andando sobre a palavra de Deus, a base de Davi era a promessa de Deus para a vida dele, ele foi instruído por um grande profeta, por um grande juiz, Samuel, e ele sabia para onde ele estava indo. Então a decisão de Davi aqui de esperar pelo tempo de Deus mostra a importância da paciência. Muitos de nós não sabemos esperar o tempo de Deus, ele não se precipitou, ele esperou que Deus agisse no momento certo. Isso vai nos ensinar a cultivar a paciência, especialmente em momentos difíceis, e a manter a esperança em Deus, porque é Deus que faz a justiça no tempo certo. E não levantar a mão contra Saul demonstra humildade, reconhecendo que, embora ele já tivesse sido ungido para ser o próximo rei, ele não deveria tomar o reinado à força, ele não deveria tomar o trono à força. E essa humildade é um reflexo de um coração que estava em sintonia com o céu, em sintonia com Deus, em sintonia com a vontade de Deus. Essa humildade de Davi era literalmente reflexo de um coração sintonizado na mesma estação de Deus. Ou seja, ele estava ali, sintonizado, estava firme com Deus, esperando o tempo certo. Ele entendia que esse tempo de perseguição fazia parte da vontade soberana de Deus. Deus estava ensinando algo para Davi. Deus tinha levado Davi para o reinado. Deus tinha levado Davi para dentro do palácio, ungiu, ficou em oculto aquela questão do rei Davi, mas ele já estava dentro do palácio. Agora ele estava habitando em caverna, se escondendo. É literalmente o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo aqui? Posso trocar de carro, de casa? Não, crente, não é isso. Sabe o que Paulo está dizendo aqui?
Já passei necessidade, mas Deus esteve comigo. Já tive em abundância, mas Deus esteve comigo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A mesma coisa cabe aqui para Davi. Eu vejo Davi dizendo isso, sabe? Posso todas as coisas. Estava lá dentro do palácio. Deus me preparou e me fortaleceu para estar lá. Hoje estou aqui fugindo de Saul e Deus está me guardando e me livrando da mão do inimigo. Deus cuidava de Davi. E por fim, a atitude de Davi também serve como um testemunho para outras pessoas. Os seus homens o encorajam a matar Saul, mas Davi se recusa. E isso mostra um exemplo de fidelidade e temor a Deus. Essa é uma lição importante sobre como as nossas ações podem impactar e inspirar outras pessoas ao nosso redor. Ele estava dando uma lição de fidelidade. Não se toca no ungido de Deus. Não se toca num líder espiritual. Não toca nesse homem. Foi Deus que levantou. Por mais que ele tá maluco, tá fazendo tudo errado, quem levantou ele foi Deus. Então, se alguém tiver que abater, vai ser Deus e não eu. Ele estava mostrando para aqueles homens, né, literalmente mostrando o caminho. Né, e esses homens estavam sendo inspirados, impactados ali com as atitudes de Davi. Ele estava encorajando esses homens, né, a literalmente, através das suas ações, mostrando o que deveria e o que não deveria ser feito. Então, concluindo tudo aqui, Davi ele vai nos ensinar que, em vez de a gente buscar vingança, ou tomar atalhos para resolver os nossos problemas, nós precisamos confiar plenamente na justiça de Deus, aguardando pacientemente o seu tempo perfeito para agir, ou seja, aguardando o tempo de Deus para que as coisas possam acontecer. Não queira buscar atalhos ou resolver as coisas da sua maneira. A Bíblia nos ensina que herança antecipada se torna maldição. Tem coisa... Na verdade, todas as coisas, ou melhor dizendo, para todas as coisas tem o seu tempo certo. Muitas vezes nós queremos antecipar as coisas, achando que vamos receber uma grande herança, mas no fim, o que recai sobre as nossas vidas é uma grande maldição. Amém, gente? Glória a Deus! E assim nós finalizamos mais um capítulo aqui de 1 Samuel. Agora quero te convidar mais uma vez para agitar as redes sociais, tirar um print dessa tela bem bonito, postar na sua rede social, me marca para eu repostar. Curte, comenta, compartilha em nome de Jesus e, se possível, faça um vídeo convidando o povo, colocando o seu rosto e chamando o povo para o Evolução Diária, tá bom? Amanhã tem mais Evolução Diária. Eu amo ensinar sobre Davi, é um dos personagens bíblicos que eu mais gosto. O livro de 1 e 2 Samuel são os meus livros preferidos da Bíblia no Antigo Testamento. Então tá saindo muita coisa boa daqui. Amanhã eu te encontro aqui novamente, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.